A ordem natural do exercício da democracia é o funcionamento harmônico e independente dos três poderes, a fim de que a população se sinta legitimamente representada e também assistida. Quando o povo precisa ele mesmo deixar o seu curso de vida normal e sair às ruas e acampar em busca de democracia, é porque os poderes constituídos falharam. A verdadeira democracia existe quando o povo, força originária do poder, vê seus anseios atendidos de forma justa através dos poderes constituídos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, os maiores atentados à democracia existem quando os membros desses poderes fazem mau uso do poder que detêm, distorcendo ou partindo para os excessos. Ou quando deixam de usar legitimamente a força autorizativa que possuem, originada nos mandos que receberam do povo, direta ou indiretamente. Os membros do legislativo, do executivo e do judiciário não são mandantes, mas mandatários, representantes do povo. Não há democracia, portanto, senhor presidente, se os poderes não funcionarem bem nos limites de suas competências. Portanto, se queremos identificar e qualificar atos antidemocráticos, os piores e mais graves são aqueles praticados no âmbito dos poderes constituídos pelo povo. O mau uso do poder é o pior atentado à democracia. Quando o poder judiciário usurpa a competência do poder legislativo e legisla através de suas decisões, pratica um terrível ato antidemocrático. Quando o judiciário, insatisfeito com o resultado das urnas, alia-se às ideologias do espectro político rejeitado pelo povo e passa a atender-lhe para se contrapor ao mandatário eleito, fere de morte a democracia. Um trágico ato antidemocrático. Em 2018, o povo brasileiro foi às urnas e elegeu um presidente do espectro político de direita, demonstrando sua escolha por uma ideologia conservadora. Não é diferente com a majoritária formação do parlamento brasileiro, aliás, reforçado na última eleição dentro dessa mesma linha. Vivemos há muito tempo, senhor presidente, em nosso país, inequívocas manifestações de insatisfação com o resultado das urnas a partir de autoridades que têm assento nos altos poderes da República, principalmente no âmbito do judiciário. Repito, pergunto aqui, o establishment aceitou a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro? Não. O resultado das urnas não é questionado de agora, já é de há muito. E só agora há ato antidemocrático? Quando um magistrado rejeita e reprova o povo, expressa pelo parlamento e prega o progressismo ideológico, por exemplo, está praticando um abjeto ato antidemocrático. Então, como é possível agora censurar o povo originário do poder quando este manifesta sua insatisfação com o sistema eleitoral, se os detentores do poder, que deveriam ser imparciais, o fazem através do próprio poder que receberam do povo? Isso não seria uma clara contradição e profunda hipocrisia? São antidemocráticos, portanto, todos os atos verbais ou escritos de membros de poder, qualquer que seja, que se apresentam contra os valores definidos pelo povo brasileiro, legitimamente depositado nas urnas.
O progressismo judicial, senhor presidente, é uma das maiores manifestações de atos antidemocráticos vistas nos últimos anos em nosso país. Talvez boa parte da crise que nós vivenciamos hoje, crise de poder, crises institucionais, seja reflexo justamente, deputado Osmar Terra, dessa falta de respeito aos ditames constitucionais, aos limites constitucionais. Quando se extrapola os limites constitucionais num claro avanço nesse modelo progressista, nesse ativismo desenfreado, nós temos o cenário que nós temos hoje. O povo na rua não é em razão apenas do que aconteceu nas eleições no ano de 2022. É reflexo de uma sequência de equívocos, atropelos e desrespeitos aos parâmetros, aos princípios constitucionais. Eu tinha feito aqui uma série de apontamentos para falar mais um pouco sobre atos antidemocráticos, mas eu sei que tem muitos outros que querem falar aqui. Como disse no início, não faço fala direcionada a esse ou aquele. Eu estou falando do ponto de vista daquilo que estabelece a Constituição Federal. Mesmo porque, quando a Constituição Federal vai garantir a figura da imunidade, ela não é absoluta. No campo penal, no campo civil, tem a previsão. Mas no campo, dentro do parlamento, nós temos instrumentos, Osmar. Eu, a vida toda, atuei dentro da Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Sei qual é o papel do Conselho de Ética, que muitas das vezes se omite. E, em razão disso, o outro poder se vê no direito de avançar sobre prerrogativa que é desse poder, e aí fica essa gangorra, essa queda de braço, que tem levado o Brasil a uma crise na sequência de outra. Então, nós vivemos sim uma crise de poder. Vivemos sim uma crise onde não se respeita limites constitucionais. Eu vou apenas sublinhar mais um aspecto. Veja, o Poder Judiciário deve ser inerte. E eu estou fazendo aqui uma fala, nós estamos na casa do Parlamento, na casa revisora do Parlamento brasileiro. O Poder Judiciário deve ser inerte. Não pode se mover com paixão política ou ideológica. Aliás, essa fala eu fiz há dias atrás, quando da sabatina de ministros sendo sabatinados para compor as bancadas do STJ aqui em Brasília. Tem que ser inerte. A inércia dos órgãos jurisdicionais é uma característica básica da jurisdição, um princípio constitucional, um postulado da verdadeira democracia. Quando o judiciário resolve fazer política, passa a praticar atos antidemocráticos. Ou não? Como temos visto, infelizmente, seguidas vezes em nosso país. O quadro, senhor presidente, é grave e nós precisamos ter esse olhar. Não só o parlamento, o próprio judiciário, por parte de seus membros, precisa fazer autocrítica, precisa olhar para dentro de suas instituições, e aí é preciso separar aqui figuras que compõem o poder do poder em si. Eu sou defensor do modelo estabelecido de tripartição de poderes. Eu sou defensor do modelo constitucional brasileiro. Eu defendo instituições. Eu defendo o parlamento, eu defendo o poder judiciário, eu defendo o poder executivo, a presidência da República. São poderes constituídos. Mas os poderes são geridos, administrados por pessoas. E talvez em algum tempo da história do Brasil, esse período que nós estamos vivendo hoje, nas escolas especialmente de direito, será um período revisitado para ser lembrado como um período de vergonha e desonra para a história do Brasil. Repito, o juiz, e quando eu falo de juiz, não estou fazendo ofensas pessoais a quem quer que seja. O juiz é o que a gente aprende lá desde o IED, né? No estudo no curso de Direito. Precisa se manter equidistante das partes. Vivemos tempos, veja, de censuras aos meios de comunicação.
Aliás, ontem me preocupou muito, e peço aqui a atenção especialmente dos senadores, porque a matéria está no Senado, me preocupou muito ontem um conjunto de matérias, de medidas que foram apresentadas como propostas de inovação legislativa que caminham no campo da censura legal. É colocar na lei aquilo que se pratica no âmbito do arbítrio. É claro que há excessos. É claro que há exageros, e para os excessos, para os exageros, a lei já prevê os enquadramentos. Agora, em razão dos excessos, em razão dos exageros, você criar um novo ordenamento para simplesmente instituir no Brasil de vez a censura ao cidadão, a censura ao parlamentar, castrar o parlamentar de suas prerrogativas, é diminuir a estatura do mandato parlamentar. Não se pode aceitar. Eu concluo aqui, senhor presidente, dizendo que estamos assistindo à escalada de um poder que não respeita nem mesmo a garantia constitucional da imunidade parlamentar. E a gente precisa olhar para isso. Eu já disse da tribuna do Senado, ao defender a liberdade para manifestação de pensamento, de quem discordo do que fala. Na Câmara dos Deputados, quando fui deputado no Conselho de Ética, tive que defender parlamentares que eu não concordava com uma vírgula do que ele falava. Mas lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, tive que defender o legítimo direito dele de dizer aquilo que eu não concordo, mas é direito dele se manifestar. Falar é isso. Então eu separo as minhas convicções pessoais, as minhas convicções religiosas, as minhas convicções ideológicas daquilo que é prerrogativa parlamentar. O exercício parlamentar precisa ser pleno e para isso ele não pode ser objeto de controle nem desse e nem daquele outro poder. Havendo excessos, na medida do excesso, se enquadre e de maneira especial no âmbito do parlamento. No âmbito do parlamento. No âmbito dos conselhos de ética. Eu vou aqui, mais uma vez, concluir dizendo que nós precisamos repelir a violência e o cerceamento de direitos de outros, como o direito de ir e vir, agir na defesa da ordem social. Nisso nós concordamos. Hoje o Brasil vive situações aqui ou acolá que desafiam a lei e a ordem, é verdade. Agora, não se pode colocar na mesma situação, na mesma posição jurídica, àqueles que estão fazendo movimentos, aqueles que estão se manifestando legitimamente, com o abrigo, com a proteção da nossa Constituição Federal. E hoje tenta se misturar. Às vezes pega uma situação pontual que extrapola para tentar contaminar todo o resto. Isso não. Eu não estimulo o movimento. Ninguém nunca me viu estimulando o movimento aqui no Senado ou em qualquer outro lugar. Agora, como alguém que defende a Constituição, eu preciso dizer que aqueles que estão fazendo abrigados, protegidos pela Constituição Federal do Brasil.